eu não consegui ver. Quem aqui está pela primeira vez, põe a mão lá em cima para a gente ver assim. Olha aí quanta gente aqui. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. Olha aqui. Meu Deus, deve ter umas 20, pelo menos umas 20 pessoas novas hoje. Você que levantou a mão, vou ser direto e reto com você. Eu creio que você chegou no lugar do teu propósito. Enquanto Abraão não chegou em Canaã, o propósito dele não começou a fluir. Eu creio que você chegou no lugar do teu propósito e no ano da tua terra prometida. Você que estava procurando um lugar para fluir no teu propósito, as suas promessas não parece que não se cumprem nenhuma. É porque faltava você chegar nesse lugar em nome de Jesus. E Deus vai começar uma nova história na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 22, Mateus 22, verso 8. Alguém feliz aí? Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem conhece essa história? Vamos ler um pouquinho mais para trás para vocês verem o que está acontecendo. Verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outro, apoderando-se dos servos, ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. Então disse aos servos, verso 8: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Verso 9: e depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Amém. O teclado também pode ir lá. Deus é fiel. Imagine você no lugar desse homem, que preparou bois, preparou animais cevados, né? Quando diz que é um animal cevado, quer dizer que ficou meses ou um ano preparando já para aquele dia, para matar, para aquela festa, para aquele dia. Imagine que é você vai fazer a festa mais especial da sua vida, que você vai investir o maior dinheiro da sua vida numa festa, e um maior banquete que você já preparou. Você contrata o melhor salão de festa, você contrata todo o serviço de alimento, inclusive você contrata até uns chefes assim, de cozinha francês, imagina, para servir uma comida bem chique. Você faz assim um investimento da sua vida. Quem você convidaria para uma festa dessa? Fala o nome de alguém aí. Eu convidaria o Leônidas. Fala você convidaria quem aí? O pastor, amém, glória a Deus. Tem gente que nem lembrou de mim, mas tudo bem. Você convidaria quem? Quem você ama, quem é mais chegado a você, os teus amigos, quem tem uma história com você, quem você ama, quem você gosta, não é verdade? Imagina a comida que você vai servir. Eu já fiquei até imaginando assim, né? Fala uma comida aí de banquete, assim, um negócio assim, um pernil recheado, né? Leitão assado inteiro, um negócio, um cordeiro assim, né? Aleluia, um carrezinho de cordeiro, aquela coisa, né? Uma coisa assim com massa folhada, sei lá, um negócio, né, diferente. Uma costela, né? Imagina. Ô, glória! Camarão na moranga, ô, glória. É forte. Imagina aí um bacalhau, sei lá o que você gosta aí, um salmão naquele molho de maracujá, com arroz quentinho no alho, com purezinho de batata.
Você acredita que tem tudo isso na cafeteria da igreja depois do culto? Não, brincadeira. Estou fazendo propaganda Quem dera tivesse jantar. Irmão, em breve vai ter jantar aqui na igreja, vai ter almoço. Nós estamos preparando um espaço gourmet ali para a gente fazer churrasco e tal. Mas volta aqui comigo. Agora, imagine você que você gastou o dinheiro da sua vida para isso, convidou todo mundo, e o horário era 6 da tarde para todo mundo chegar. Já são 8h30 e não chegou nenhum convidado. A mesa está completamente servida, mas todas as cadeiras, os pratos, aqueles talheres dourados, coisa mais linda que você preparou, não tem ninguém chegando. Como que você se sentiria? Qual seria a tua reação? Você falou assim, como que eu posso me sentir tão desprezado? Apesar de eu ter feito o melhor, os meus convidados, nenhum apareceu. Isso aconteceu aqui nessa história. Deus se sentiu assim, rejeitado pelos seus, por aqueles que ele amava, que ele considerava, não foram às bodas. Então Deus disse, faz o seguinte, falou para os servos, vai lá no beco, vai na rua, vai e traz tudo que tiver na rua, mesmo que eles não me conheçam, traz eles para cá para jantar, porque a minha casa vai ser cheia. E aí Deus falou assim, vai lá, busca o mendigo, busca o nóia, busca a prostituta, busca aquele que está dormindo na rua, busca aquele que está lá na sarjeta, aquele que não tem o que fazer, que está na praça, que está largado aí, encha a minha casa. Por quê? Porque os meus convidados não são dignos, eles me rejeitaram. E às vezes, muitas vezes Deus se sente assim. Sabe, eu viajo muito para a África, e isso me faz muito bem, mas às vezes causa um pouco de tristeza e um pouco de indignação, porque nós vemos um evangelho tão diferente acontecendo lá. Eu tenho sido mentoreado pelo pastor Bispo Oyede, porque ele tem hoje uma das maiores igrejas do mundo, está terminando o maior templo do mundo, vai caber quase 200 mil pessoas, maior do que o Maracanã, a igreja dele. E eu estou convidado para ir na inauguração, vai ser muito em breve, está quase pronto. E nós fomos lá, eu levei alguns irmãos aqui, alguns pastores comigo, e o culto lá começa, o primeiro culto, são 3 cultos no domingo, são 50 mil lugares na igreja, e o primeiro culto começa às 6 da manhã. Eu lembro de ter chegado lá 5 para 6 da manhã, pensando, estava de noite ainda, não tinha amanhecido, eu falei, não é possível, deve estar vazio, como que um lugar com 50 mil lugares vai estar lotado 5 para 6 da manhã? Eu estava até assim meio sem graça, eu falei, vou entrar lá, vai estar meio vazio. Eu lembro de quando eu pisei lá dentro, não tinha nenhum lugar para sentar. Não tinha amanhecido o dia ainda, e antes das 6 da manhã, 50 mil pessoas já tinham tomado aquele lugar, esperando para adorar a Deus. E ali você via a alegria deles, a roupa, a vestimenta, o entusiasmo. Na hora da oferta, você via aí todos dançando e pulando, e uma alegria de poder servir a Deus. Mas em muitos lugares, como o Brasil, as pessoas se comportam de um jeito diferente. Elas se comportam como se estivessem fazendo um favor a Deus quando vão no culto. Como se Deus estivesse devendo alguma coisa para ela. Ela acha que Deus está devendo alguma coisa para ela porque ela foi no culto, porque ela deu uma oferta, porque ela separou uns minutos para orar, ou porque ela resolveu servir a Deus em algum departamento da igreja. E aí Deus é tratado como que é Ele que precisa de mim, não sou eu que preciso dele. Nós vemos um evangelho que as pessoas vêm para a igreja. Tem gente que veio essa noite, sabe o que ela falou antes de vir para o culto? Eu vou lá dar uma chance para Deus. Meu Deus, você está bem na fita, hein? Você vai dar uma chance para Deus. Vou dar uma chance para Deus. E eu digo uma coisa, se o profeta não revelar o meu nome e não me falar comigo, já era. Rapaz, você estava... Deus então vai ter que se humilhar para você servir Ele. Tem gente que chegou no culto e até agora a única coisa que ela fez foi criticar.
Não gostei do som, não gostei desse louvor, não gostei desse pastor, não gostei desse cantor, não gostei dessa luz, não gostei desse som, não gostei. Achando que você está fazendo um favor a Deus vir no culto, achando que Deus precisa de você. Deixa eu dizer algo: se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Se você não ofertar, Ele continua sendo Deus. Se você não congregar, Ele continua sendo Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Nós somos aqueles miseráveis pecadores que precisamos da misericórdia dEle todos os dias. Aleluia. Aleluia. O privilégio é nosso de poder ter acesso a Deus. Oséias 4:6 é um texto extraordinário. Oséias 4:6, no telão, por favor. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. A maioria de nós só lembramos dessa parte do versículo, e essa parte do versículo não é a mais importante. A mais importante é o que vem depois. Por que lhes faltou conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, quando nós lemos Oséias 4:6, Deus está dizendo assim, você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei. Tu te esqueceste da lei, porque você esqueceu porque você quis, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, está falando que quem recebeu a verdade e decidiu rejeitá-la. Esse texto não está falando assim, o povo foi destruído porque faltou conhecimento, não dessas pessoas que nunca chegou o conhecimento a elas. Aqui, Deus está chamando a atenção das pessoas que receberam o conhecimento, rejeitaram o conhecimento, não valorizaram o conhecimento, decidiram se esquecer da lei de Deus. E o pior que Deus diz aqui, não somente te rejeitarei, mas eu esquecerei dos teus filhos também. Então há uma diferença entre quem não conhece e quem conhece e quer esquecer. Há pessoas que possuem Bíblia, possuem igreja, possuem pastor, possuem país com liberdade religiosa, mas trata tudo isso como se não tivesse valor. Você está vendo essa Bíblia aqui? Essa Bíblia, para chegar até nós, custou o sangue de muitos irmãos. Como assim, pastor? Muitos imperadores e reis na história mandaram queimar as Bíblias e mandaram matar quem promovia a Bíblia. Nós vimos na Inquisição espanhola que eles começaram a perseguir, chegou até aqui na América. Eles mandaram destruir todas as Bíblias que falassem no idioma do povo. Muitos que preservavam essa Bíblia eram encontrados, eles eram mortos, eles eram torturados, e a maioria deles eram queimados vivos, apenas por fornecer a Bíblia no idioma deles. Nós vemos grandes homens dois homens como Reina e Valera, que é a Bíblia espanhola. Esses dois homens, o sobrenome deles, um era Reina, o outro era Valera. Eles escreveram a Bíblia durante a Inquisição em espanhol para poder fornecer ao povo, e passaram a vida inteira, fome, frio, fugindo pela Europa fora, para não serem pegos escrevendo a Bíblia em espanhol, para que alguém pudesse ler a Bíblia em espanhol, enquanto a igreja perseguia. Ou seja, essa Bíblia chegou aqui com preço de sangue. Homens que antes de ter a prensa, eles passavam a vida inteira dentro de um quarto ou de uma caverna, a uma luz de uma vela, escrevendo à mão a Bíblia, e não podia errar sequer uma letra. E hoje você pega o teu celular e você tem todas as versões da Bíblia em todos os idiomas e todos os estudos e comentários bíblicos. E se eu olhar o teu celular, eu vou ver que você passou 6 horas no Instagram, mas não passou nem 10 minutos com a Bíblia. E Deus está dizendo: o porquê rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, esquecerei de você e dos teus filhos.
não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Parecemos muitas vezes aqui no Brasil os homens daquelas bodas que foram convidados. Deus contava, mas não apareceram lá. É por isso que muitas vezes você vê Deus levantando pessoas que a gente nunca imaginava que ia levantar. Eu fui na África e eu vi o lugar que vocês e eu chamamos lugar mais pobre da terra. Estão construindo ministérios que sequer os americanos conseguem construir. Como pode ser isso? Porque Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus pega aquilo que é desprezível e vil e transforma em vasos para encher da glória dele. Aleluia. Ou seja, Deus falou, se o meu povo não quer, eu vou pegar aquele que não era, aquele que estava lá largado na rua, aquele que não fazia parte de nada, e vou fazer sentar, mas a minha casa vai ser cheia. É por isso que você vê hoje os grandes ministérios do mundo, são homens completamente, que não tinham sequer a capacidade para estarem ali, mas foram levantados por Deus, para que a glória seja de Deus. Porque muitos daqueles que Deus chamou no começo rejeitaram o chamado, não valorizaram o chamado. Sabe, muita gente veio para o culto hoje e não valoriza. Você sabia que tem mais de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à Bíblia, não têm acesso ao nome de Jesus, e não têm acesso a uma igreja, não têm acesso a um pastor, não têm acesso a uma oração, não têm acesso a uma profecia, não têm acesso a uma pregação? Sabe o que Deus vai fazer nos próximos anos? Esse 1 bilhão de pessoas que não têm acesso serão chamados por Deus e vão sentar na mesa, enquanto tem muitos que estão rejeitando aquilo que é tão precioso. Aleluia. Eu quero ler em Gênesis 25:32 sobre a vida de Esaú. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que servirá a minha primogenitura? Verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Uau! Aí o texto diz o quê? Desprezou. Imagine que você é neto de Abraão, e você mora com Abraão e mora com teu pai Isaac, seu filho de Isaac. Abraão é o único homem na face da terra que tem uma aliança com Deus e uma promessa para abençoar todas as famílias da terra. Deus tira ele de Ur dos Caldeus, promete para ele, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para mostrar que Deus estava com ele, ele vira pai aos 100 anos de idade, a esposa aos 90. O teu pai, Isaac, é o filho da promessa. Imagina você crescer com Abraão e com Isaac, comendo com eles todas as noites. Imagina Abraão contando a história: olha, quando eu saí de Ur dos Caldeus, quando Deus me visitou, quando os anjos visitaram. Imagina Abraão te contando das ofertas que ele fazia, do sacrifício que ele fazia, de quando ele foi levar Isaac para ser sacrificado, contando todas as histórias. Imagina ele falando: filho, em nós serão benditas todas as famílias da terra. Imagina que dali sairia então o Messias dessa família. Imagina que aquele homem, Abraão, Isaac e Esaú, eram os escolhidos para trazer a vontade de Deus no planeta Terra. Então Esaú agora é o próximo na linha. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Agora chegou a vez de Esaú para ser o Deus de Esaú. Mas Esaú despreza o que Deus deu para ele. Esaú desonra os pais. Esaú diz assim: eu não estou nem aí o que Deus fez com Abraão, eu não estou nem aí o que Deus fez com meu avô, o que Deus fez com meu pai, eu quero viver a minha vida do meu jeito.
Os pais foram muito claros: não se case com as filhas dos cananeus. Mas a Bíblia vai dizer que Esaú não somente casou com uma, mas casou com duas. E o texto vai dizer que aquelas mulheres se transformaram em amargura de espírito para os seus pais Isaque e Rebeca. Esaú queria viver a vida dele do jeito dele, desprezou inclusive a primogenitura. Pastor, o que era primogenitura? Primogenitura significaria então que ele herdaria o cargo de patriarca e de sacerdote. Ele seria o homem que teria que representar Deus na família, o sacerdote da casa, o patriarca da tribo, aquele que carregaria o nome de Deus. Ele diz: o que eu quero com primogenitura? Eu não quero o meu chamado. O chamado dele era ser o sacerdote, o patriarca. Ele rejeitou o chamado, ele rejeitou o legado dos pais, ele desonrou a Deus, desonrou os pais, rejeitou tudo, desprezou tudo, e a única coisa que ele queria era comer, beber e fornicar. Ah, pastor, onde está escrito isso? Hebreus 12:16. Hebreus 12:16 diz o texto assim: e ninguém seja devasso, na outra versão fornicador. Tem aí a versão que diz fornicador. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, quantas pessoas na igreja, porque Paulo agora aqui em Hebreus está falando com a igreja, está falando com o crente: ei, você tem um chamado, você tem um legado, você tem a presença de Deus, você tem o Espírito Santo, você foi chamado para ser rei, para ser sacerdote, você foi chamado para trazer a glória de Deus na terra. Não troque tudo isso por uma noite de prazer. Uma noite, se é que dá uma noite, por alguns momentinhos, como fez Esaú. E o verso 17 diz assim: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele quis, ele: não, mas agora eu quero. Foi o quê? Ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, depois que ele viu a besteira que ele tinha feito, ele foi lá no pai dele chorando, falou: não, eu quero. Só que já era tarde demais. E o choro dele não foi um choro de arrependimento. O choro dele foi de um remorso, pensando assim: rapaz, eu perdi muita coisa, porque a primogenitura também incluía muito dinheiro. Quem está entendendo? Amém. Só que o texto diz aqui: foi o quê? Rejeitados. Eu vou descer aqui porque a coisa vai ficar mais forte. Alguém diga obrigado, Espírito Santo. Tira esse negócio daqui para mim. Imagina o que está acontecendo agora na vida de Esaú. Ele rejeitou a Deus e Deus o rejeitou. Ele desprezou tudo que Deus tinha para ele. Ele desprezou o nome, o legado, tudo. Quer saber qual foi o fim de Esaú? Esaú prosperou. Esaú teve uma grande nação. Esaú viveu tudo que ele queria viver, fez todo o sexo que ele queria ter, comeu tudo que ele queria comer, viveu a vida dele devassa. E não aconteceu nada com ele. Pastor, mas Deus não castigou ele? Não. Mas Deus não corrigiu ele? Não. Porque esse privilégio é para poucos. Pastor, não estou entendendo agora, o meu cérebro não está celebrando. O que o senhor está querendo dizer com isso? Esaú não teve o privilégio de ser corrigido. Se você estivesse andando na rua, imagine você andando pela rua,
e você vê uma criança com seus pais, que mostra o dedo do meio para você e xinga um palavrão. Uma criança. Qual seria a tua reação? Você ia lá bater nessa criança? Você ia olhar para o pai, para a criança, provavelmente ia fazer um gesto de que você está indignado com aquilo, algum movimento com a cabeça, no máximo. E depois, vida aqui? Por que você não vai lá bater naquela criança? Porque não é teu filho. Vamos mudar o cenário. Agora o teu filho mostra o dedo do meio para alguém na rua e xinga um palavrão. O que vai acontecer? Porque ele é o teu? Então preste atenção. Esaú não teve o privilégio de ser corrigido. Porque quando ele rejeitou a Deus e Deus o rejeitou, o que Deus fez foi cortar a corda, desligar Esaú e deixar ele viver do jeito que ele queria. Lá em Romanos 1, 24 e 1, 26. Isso que acontece com as pessoas que rejeitam a Deus. Chega uma hora que Deus então a entrega. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências. O que é concupiscências? É desejos carnais pecaminosos. Deus os entregou aos seus desejos carnais e pecaminosos dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Versos 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Ou seja, Deus entregou Esaú. Não aconteceu nada com ele, ele prosperou, ele cresceu, ele foi rico, criou um reino, casou com quem ele queria, deu tudo o que ele queria, e ele viveu o que ele queria. E o que aconteceu com Jacó? Jacó amava o legado do avô, amava o legado do pai, e ele queria ser um homem de Deus, ele queria levar o legado de Deus. Sabe o que acontecia? Deus corrigiu Jacó todos os dias. Inclusive um dia Jacó, Deus feriu ele, e ele saiu mancando para entrar na terra prometida dele. Quando eu era criança, alguns já ouviram essa história, eu nunca vou esquecer. É um dos dias mais marcantes da minha infância. Meu pai tinha me batido, eu estava com os vergões da cinta do meu pai, nas pernas. Eu estava conversando com um amigo meu. E eu estava reclamando para o meu amigo. Falei, rapaz, eu estou aqui, meu pai me bateu. E eu estava achando ruim que meu pai tinha me batido. De repente, aquele amigo meu olhou para mim e falou assim, meu sonho é que meu pai me batesse. Irmão, durante 30 anos eu achei que ele era retardado. Mas esse menino é besta? Como assim, teu sonho é teu pai te bater? Eu não entendi o que ele estava querendo dizer. E naquele mesmo dia, eu até perguntei, falei para ele, como assim você gostaria que teu pai te batesse? Ele falou assim, porque se eu morrer, meu pai não está nem aí. Se eu não chegar em casa, meu pai não está nem aí. Se eu não for bem na escola, meu pai não está nem aí, porque meu pai não quer saber de mim. Meu sonho é que meu pai me batesse. A pior coisa que pode acontecer com a tua vida não é você ser corrigido por Deus. A pior coisa que possa acontecer na sua vida é Deus deixar você fazer o que você quiser com a sua vida. Deus te entregar as suas paixões. Deus te entregar as suas concupiscências. Sabe de uma coisa? Deus não vai precisar te castigar, nem te destruir, nem trazer juízo sobre a tua vida. As suas próprias ações, a sua própria conduta, as suas próprias decisões vão destruir a sua vida. E Deus simplesmente não vai te corrigir porque Ele não te considera mais filho. Quem aqui já viu alguém que você falou assim, meu Deus, por que o Senhor não corrige aquele homem? Aquele homem é um homem devasso, aquele homem é um homem terrível, e ele só prospera, compra casa na praia, viaja pelo mundo. Olha que olha o Instagram dele, ele está viajando pelo mundo inteiro, meu irmão. Deus não está procurando alguém para ferrar, Deus está procurando alguém para abençoar. Então Deus simplesmente deixou, alguém rejeitou, alguém decidiu viver a vida do jeito. Sabe o que acontece, irmãos? A primeira vez que Deus te chama a atenção é a mesma coisa quando você toma uma agulhada. Abra a mão aqui. Imagina que eu estou com uma agulha, eu furo a mão dele aqui. Você vai reagir como? Reage. Ai!
Mais ou menos assim, né? Vou furar de novo. Ai. Se eu continuar furando no mesmo lugar, durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, daqui 1 mês, não vai fazer nem cosquinha. Por quê? Vai ter um calo aqui. Tem gente que Deus vai chamando a tua atenção, dizendo: não peques, não faça isso, não vai por esse caminho, volta, se arrepende, dói, a chamada de atenção de Deus. Mas chega uma hora que o teu coração cauteriza, que a tua mente cauteriza, e você já não consegue mais sentir nada, vira um coração de pedra. E aí Deus entrega. Aí você fala: Deus, eu que sou teu filho, estou aqui tentando pagar o aluguel em Balneário Camboriú, e tem um endemoniado lá, desviado, um desgraçado, comprando uma Ferrari. E eu, Jesus, Deus entregou ele como Esaú. Deus já não tem planos com ele. Ele está vivendo a vida dele. Deus não está procurando ninguém para ferrar, Deus está procurando alguém para abençoar. Mas Jacó era corrigido por Deus o tempo todo. E sabe o que aconteceu? Hoje eu sou um pastor, cuido de mais ou menos 1.500 igrejas debaixo de mim. Sabe o que foi do meu amigo lá? Descobri, fui atrás. Já foi preso, deixou algumas meninas grávidas, tem filhos bastardos por ali, e fica entrando e saindo do centro de reabilitação. Sabe por quê? Porque ele não teve um pai que amou ele, corrigiu ele, colocou limite nele. Eu descobri então que o maior privilégio que eu tive na minha infância foi ter um pai que me bateu, que me corrigiu, que me endireitou, que me pôs na linha, que me pôs limite e me deu um caminho. Eu quero dizer algo para você: se Deus está te corrigindo, se Deus está puxando a tua orelha, se Deus está te colocando no prumo, é porque Ele ainda te ama, é porque Ele ainda conta com você como filho, Ele ainda tem um plano na sua vida. A prioridade de Deus não é a sua prioridade, porque a sua prioridade é ser próspero. A sua prioridade é o conforto, e a sua prioridade é evitar a dor. Mas essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus não é te dar uma vida perfeita. A prioridade de Deus não é te fazer rico e próspero. A prioridade de Deus é forjar o caráter de Cristo em você e te fazer um homem e uma mulher santa. E às vezes você vem reclamando: Senhor, esse sofrimento está doendo tanto, me tira esse sofrimento. Aí Jesus fala assim: mas está forjando Cristo em você, aguenta mais um pouquinho aí. Quer que o sofrimento acabe logo? Quem quer? Eu quero. Eu não aguento sofrer, irmão, eu não quero. Sabe o que você tem que fazer? Acelera a tua santidade, acelera a tua busca de Deus, acelera para que o caráter de Cristo seja forjado em ti. O problema foi seu, você que orou errado. Eis-me aqui, és tão disponível, então usa-me como um farol. Eu sou teu, totalmente teu. Aí Deus, ele aceitou. Eu falei: então vem cá. Só que esse vasinho está sujo e fedorento, eu vou lavar, eu vou polir, eu vou arrancar tudo que não presta, mas quando estiver limpo eu vou derramar minha glória. Deus está te limpando para te encher de glória. Deus está te preparando para as nações. Deus está te preparando para fazer história para Jesus. E Deus vai visitar você, os teus filhos, até 1000 gerações. Aplauda o Senhor dessa noite maravilhosa. Cuidado com o que você canta. Cuidado com o que você ora. Eu te entrego a minha vida. Ele vai pegar e vai aceitar. Mas Deus não usa ninguém que Ele não limpou, não preparou e não forjou antes. Aleluia. Deus entregou, sobe o louvor aqui. Deus entregou a Esaú as suas paixões. Nunca mais Deus corrigiu Esaú.
E aí, automaticamente as gerações foram passando, se desviaram, se perderam, e até hoje Deus nunca foi Deus de Esaú, Deus sempre foi o Deus de Jacó. Inclusive Jacó virou sobrenome de Deus. Deus, ele mesmo se chama, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Israel. Sabe como é que eu sei que Deus está na tua vida? Quando você vira sobrenome de Deus. Quando alguém orar e colocar você como sobrenome de Deus. Senhor, eu venho aqui. Se tu és o Deus do Luiz. Sabia que eu orava assim quando eu estava me convertendo? Eu falava, Jesus, o que minha mãe prega? Se o Senhor existe como a minha mãe disse, minha mãe virou o sobrenome de Deus na minha oração. Quem está entendendo? Alguém vai orar um dia e falar assim, o Deus do Ronaldo, estou chamando ele aqui, cadê ele? O Deus do Gesiel, o Deus da Adriana, o Deus da Maria, Deus do Lucas, Deus do João. Repete comigo, uma das maiores manifestações da misericórdia de Deus é quando Deus me impede de fazer tudo o que eu desejo. E quem despreza repetidamente o privilégio concedido por Deus, vai chegar uma hora que Deus vai te liberar para você fazer o que você quiser. Avivamento começa quando buscar a Deus volta a ser privilégio. Para muita gente acha que o privilégio é de Deus, Deus está devendo alguma coisa para ela. Senhor, eu fui no culto, o Senhor não... Deus não está devendo nada para você. Nós é que devemos tudo para Ele. Agora vai ficar sério o negócio. Quem já viu a parábola da pérola? Então eu vou ler, como só 3 pessoas sabem qual é a parábola da pérola, o resto não sabe do que eu estou falando, eu vou ter que ler. Mateus 13. (45) Outro sim, o reino de Deus ou dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas. O que ele busca? E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Quanto custou aquela pérola? Tudo que ele tinha. Que pérola é essa? Diga comigo, reino de Deus. Compararei o reino de Deus a esse homem que vendeu tudo para comprar quantas pérolas? Porque ela tinha muito. O reino de Deus é essa pérola. Sabe quanto que vai custar você ter essa pérola? Tudo. Esse é o valor da pérola do reino de Deus. Mas esse homem buscava pérolas. Sabe quem vai achar o reino? Quem busca. Buscai e achareis. Ai, você vai achar essa pérola. Sabe o que vai acontecer? Nada mais vai importar para você. Você é capaz de perder tudo por causa dessa pérola de grande valor. Mas tem um texto um pouco tenebroso lá em Mateus 7, verso 6. Também falando de pérolas. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas. Cuidado para você não sair daqui na categoria de porco. Pastor, como assim? Porco é aquele que é apresentado o reino de Deus para ele e ele despreza porque não consegue ver o valor.
Se a mensagem que está sendo pregada para você agora não traz convicção de pecado, de juízo, de justiça, não traz arrependimento, não traz vontade de mudança, não traz a vontade de buscar Deus, não te traz vontade de orar, e apenas está entrando aqui e saindo por aqui, você está saindo desse culto na categoria de porco. Não conseguiu ver o valor. Aquele homem viu o valor da pérola e vendeu tudo que tinha por aquela pérola. O porco, ele viu a pérola, mas não conseguiu dar valor para a pérola. Então Deus diz: é porco. Pastor, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é que nós precisamos voltar a entender que o privilégio é nosso de ter acesso a Deus, de ter acesso à sua palavra, de ter acesso à sua presença, dele poder ouvir o meu clamor. Existe mais de 1 bilhão de pessoas que não sequer sabe que existe um Jesus de Nazaré. Que privilégio. Sabe por que tem um avivamento lá na África? E sabe por que às 5 da manhã está lotado com 50 mil pessoas? Porque existe uma coisa na Bíblia chamada pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de... porque esses verão... Pastor, o que significa ser pobre de espírito? Pobre de espírito é reconhecer a tua miséria espiritual e a tua necessidade absoluta da sua graça e da sua misericórdia. Quando você começa a se achar autossuficiente. Sabe por que você não ora antes de trabalhar? Porque você se acha autossuficiente para trabalhar e ganhar o teu dinheiro. Sabe por que você vem no culto só quando dá vontade? Porque você se acha autossuficiente. Sabe por que você chega atrasado no culto? Porque você se acha autossuficiente. Sabe por que você não é dizimista e primiciante, ofertante? Porque você se acha autossuficiente. Mas se existisse em você uma dependência, você não faltaria mais culto. Você seria o primeiro a chegar, o primeiro a ofertar, o primeiro a ajoelhar. Hoje os pastores precisam fazer um esforço para o irmão levantar a mão. Levanta a mão. Que mão é essa, rapaz? Dá um glória. Cuidado para não ser rejeitado. Porque o teu chamado, o teu lugar na mesa, se você desprezar, Deus vai colocar outro nesse lugar. E Deus não vai ferrar a tua vida, Ele vai te entregar para as paixões. Mas hoje é um chamado para arrependimento. Diga comigo: eu preciso ser pobre de espírito, necessitado de Deus. Sabe quem era pobre de espírito? Davi. Davi era bilionário, ele era o rei. Mas sabe como é que ele falava? Minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti. Sabe o que Davi disse uma vez? Ele disse, quando ele pecou: pode tirar de mim o trono, pode tirar de mim o dinheiro, pode tirar de mim o poder, pode tirar o que quiser, mas não tire de mim a presença do Espírito Santo. Ele entendia a necessidade espiritual dele. Tem gente achando que Deus está devendo alguma coisa para ele. Aí você vê um grande profeta como Jeremias. Jeremias, um dos maiores profetas da história de toda a Bíblia, de toda a humanidade, o homem mais fiel a Deus que você pode imaginar, escreveu Lamentações 3:22. O que está escrito em Lamentações 3:22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele se incluiu o nosso. Ele falava assim: se não fosse a misericórdia de Deus, eu já teria sido morto. Porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe como é que eu sei que você está cheio de Deus? Sabe como é que eu sei que você está cheio de fruto? Sabe como é que eu sei que você tem maturidade espiritual?
Quanto mais maduro em Cristo você estiver, mais você vai se prostrar. O trigo, sabe quando é que a gente sabe a hora de colher o trigo? Não é quando o trigo está em pé, é quando o trigo começa a se encurvar, porque o fruto, o peso do fruto que ele carrega, dobra ele no campo. Então já sabe que é hora da colheita. Sabe o que acontece? O joio e o trigo são quase idênticos, eles crescem juntos. Sabe o momento que você consegue diferenciar o joio do trigo? Na hora da colheita. Porque na hora da colheita, o trigo está dobrado, encurvado, e o joio continua de pé, bem empinado. Tem gente que não tem um fruto de nada e chegou empinado aqui. Se Deus não fizer, se Deus não fazer, se Deus não falar, não gostei dessa igreja, não gostei dessa música, não gostei desse... Não gostou de nada, mas você não tem fruto de nada. Você não cura, não liberta, não transforma, não discipula, não faz nada para Deus. É puro joio e não tem a capacidade de se dobrar. Só sabe reclamar. Joio. Fariseu. Lucas 18, 9. E louva a Deus que você está apanhando, é porque Jesus te ama, está te corrigindo nessa noite. Lucas 18, 9. Veio esses dois tipos de pessoas, está aqui nesse culto agora. Vou ler o que está acontecendo agora. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Você confia em você mesmo para pagar suas contas, confia em você mesmo para você, não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de nada, você é o cara, então o bichão mesmo, está do lado do bichão mesmo. E disse também essa parábola uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Você que só criticou a igreja desde que você chegou, está aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, já era crente há muito tempo, já passou por 10 igrejas. Estou até sentindo um cheiro aqui de crente velho. Cheiro de odre velho aqui, tá fedorento. Mas o outro era como? Publicano. Publicano era cobrador de imposto, que às vezes pegava o dinheirinho para eles. 2 homens subiram. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Olha o jeito que ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha, até ele orava assim, ó, aquele lá, eu sou bem melhor. Vixe. Jejum, olha aí, ó, eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Paulo começa o ministério dele. As cartas da Bíblia de Paulo não estão em ordem cronológica, mas colocando em ordem cronológica, uma das primeiras cartas que ele escreveu foi lá em Gálatas. Lê Gálatas 1, verso 1. Então Paulo está começando o ministério dele, então ele precisa escrever, né, quem ele é. Aí Gálatas 1, 1, coloca lá. Olha como é que ele escrevia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, ninguém me ungiu, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas ele está começando o ministério dele, está bem, ele não está errado, né? Ele era apóstolo. Aí o tempo vai passando, e ele começa a escrever lá. Ele passou uma vergonha tremenda em Atenas, depois ele
mudou, falou, vou entrar em Corinto. Aí ele escreveu uma carta para Corinto, já depois que tinha ido embora de Corinto, para os coríntios. Depois de sair de Corinto, escreveu lá em 1 Coríntios 15, 9. Começa a mudar o discurso dele, ele vai ficando mais maduro. Primeiro ele disse, apóstolo, que nenhum homem me ajudou a ser apóstolo, foi o próprio Deus. Agora ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos. Então ele já não vai falando o apóstolo que não precisou de nenhum outro, falando, agora dos apóstolos eu sou o menor. E aí ele continua amadurecendo, ele continua crescendo. Aí ele escreve Efésios 3:8. O trigo cada vez mais maduro. Aí ele escreve Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos. Então ele vai de apóstolo super ungido, para depois o menor dos apóstolos, e agora o menor de todos os crentes. Qualquer crente é maior do que eu, sou o menor dos crentes. E agora ele vai escrever 1 Timóteo. As últimas cartas de Paulo. Essa carta de Paulo, ele está na prisão. Eu e a apóstola fomos lá em Roma, na prisão onde Paulo esteve, onde ele escreveu essa carta. Na parede tem uns buracos onde as correntes amarravam a Paulo. A gente viu onde Paulo ficou nas correntes, na prisão em Roma. Eu entrei lá dentro, é um lugar terrível, fechado, é um buraco. Naquela prisão ele escreveu isso aqui. Ele já estava assim, já com o dia marcado para ele morrer. E ele escreveu para Timóteo. A mim, o mínimo de todos os santos, Efésios 3:8. Agora, 1 Timóteo 1:15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Dos quais eu sou o principal. Então ele vai de super apóstolo para menor dos apóstolos, para depois o pior dos crentes e agora o maior pecador que existe. Eu não gostei da cadeira que eu sentei hoje na igreja. Estava do lado da coluna. Rapaz, tu cria vergonha, rapaz. Aí eu não vou mais nessa igreja porque eu dei 2 voltas para estacionar. Rapaz, se eu pudesse pegar essa cinta ali, mandar o Anderson te segurar. Fecha essa porta aí. Jesus precisa quebrar o teu coração hoje. Jesus quer forjar o caráter dele em você, ele quer te usar, ele ainda conta contigo. Para de resistir a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É por isso o segredo. É por isso que um novo convertido às vezes é 10 vezes mais abençoado e mais usado que um crente velho. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Faz 20 anos que tu é crente, não, faz 20 anos que Deus te aguenta. Aí ele fica, mas aquele ele chegou agora, já está assim. É porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele favorece aquele que quer. Aleluia. Nessa noite, a minha mensagem é essa. Temos que nos humilhar. Temos que valorizar o acesso à palavra, o acesso à sua presença. Tem um texto, hoje eu não consigo desenvolver ele porque é muito tempo, eu já tenho que terminar. Mas um dia eu vou pregar sobre isso. A Bíblia diz assim que Jesus veio para reconciliar os gentios, para que a oferta dos gentios fosse aceita a Deus. Se você soubesse o privilégio que você tem de Deus aceitar a sua oferta. Porque Deus não aceita qualquer oferta. É um privilégio servir, é um privilégio ouvir, é um privilégio
participar da mesa. É um privilégio participar da ceia do Senhor. É um privilégio ter o poder do Espírito Santo. Valoriza isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Valoriza isso de manhã, de tarde, de noite. Que Deus hoje venha quebrantar os nossos corações. Que a gente pare de ser uma geração mimada, achando que Deus está devendo alguma coisa para alguém. Que sejamos pobres de espíritos, que reconhecemos a nossa miséria sem Ele, que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Que não seja difícil a gente se postrar. Que não seja difícil a gente adorar. Que não seja difícil nós levantarmos as mãos. Que você não venha mais para a igreja procurar defeito, criticar, achar coisa errada. Que você venha dando fruto, você venha ser uma bênção. Que você venha ser... Ei, se você não é parte da solução, você é parte do problema. E de pé nessa noite maravilhosa.